Meio-Dia, é o programa Conheça-te, que tem como nome realmente se conhecer. À medida que nós nos conhecemos, nós conseguimos superar as nossas adversidades, nós conseguimos crescer, evoluir e com certeza dar mais certo na vida. Tá bom? Bem, traços dados de sobrenome. É algo que eu venho estudando já há algum tempo, pesquisando, porque no meu consultório, muitas pessoas que passam, elas não gostam do sobrenome que tem. E às vezes, quando eu vou fazer o estudo de uma assinatura, a pessoa fala assim para mim: Márcia, você faz a assinatura da forma que você acha melhor, mas por favor, não coloque aquele sobrenome que eu não gosto. E às vezes existem pessoas que gostam do sobrenome sim. Fala mais alto, Dani? Tá bom. Vocês vão me dando noção de se vocês estão escutando ou não, tá bom? Então, dentro desse estudo, desse traço herdado, eu posso dizer assim: quando nós temos sobrenome de pai e mãe, significa que nós temos coisas para resolver nas duas famílias. Quando nós só temos sobrenome de pai, significa que com a família da mãe, os karmas, os resgates estão resolvidos. Eu sempre me questionei muito. Eu falava muito para minha mãe: puxa, mas eu gosto tanto dos meus avós, do seu sobrenome, eu não tenho o seu sobrenome, só tenho o sobrenome do meu pai. E a justificativa que ela me dava é que era muito grande, senão não ia ficar maior ainda. Então eu só repus o nome do seu pai. E depois, com o estudo da numerologia, eu percebi que realmente eu não tinha nada para resolver com a família da minha mãe. Era uma coisa harmoniosa. Não que com a do meu pai não fosse, mas era diferente. Da mesma forma que quando nós só temos nome de mãe, é porque com a família do pai nós estamos também zerados, bem dizer. Nós não precisamos resgatar problema nenhum com eles. Agora, cria-se um problema a partir do momento em que aquele homem não assume aquele filho e não dá um nome para ele. Aí é diferente. Nasceu com a chance de ficar tudo certo, mas às vezes um ato falho, uma não responsabilidade, acaba criando uma nova história, um novo ciclo para ser revisto e corrigido. Então, o sobrenome, ele traz características muito fortes da nossa vida. Através do sobrenome, nós entendemos os processos das famílias. E eu vou até falar um pouquinho de cada energia, e vocês vão dar muitas risadas, porque você vai reconhecer a família de um, a família de outro, porque é muito interessante as atitudes daquela família, como os hábitos daquela família, se traduz no sobrenome. Eu tenho uma cliente que ela chegou no meu consultório há um tempo atrás e ela era muito feliz, porque ela falou: Márcia, eu fui registrada apenas como Maria. Eu não tenho nem o sobrenome de mãe, nem o sobrenome de pai, porque eu nasci no interior. Ela já tinha quase 60 anos. Ela falou: meu pai ficou tão feliz com o meu nascimento que ele saiu para comemorar o meu nascimento. O meu tio era o tabelião da cidade, o dono do cartório, e eles saíram para beber, para comemorar. E quando foram me registrar, acho que estavam para lá de Bagdá, eles só me registraram como Maria, esqueceu o meu sobrenome. E ela tinha uma rejeição, ela achava que aquilo foi um descaso, que aquilo foi uma coisa ruim que aconteceu na vida dela. E eu posso dizer que a numerologia ajudou com que ela entendesse o processo e terminasse com essa mágoa. Porque eu falei para ela o seguinte: depois ela teve que corrigir o nome, tá? Ela teve que corrigir juridicamente, o nome da mãe e do pai. Mas ela nasceu, a primeira certidão de nascimento dela foi Maria. E aí eu expliquei para ela, eu falei: olha, pela
Você não trazendo o traço da mãe do sobrenome, nem o traço do pai do sobrenome, significa que você não tem karma com as duas famílias. Você nasceu limpa, zerada, sem amarras. Eu falei, mas essa mágoa aí que você traz pode estar afetando, formando uma história. Então vamos corrigir isso. E eu tenho certeza que daquela consulta em diante, a vida dela ficou melhor. Então, só para vocês entenderem, o sobrenome ele é importante sim. Nós precisamos entender essas características. É sobrenome por sobrenome que nós vamos fazer. Aquela tabelinha da numerologia, do 1 ao 9, as letras, nós vamos fazer um cálculo. E se por acaso o sobrenome der 1, por exemplo, Oliveira, somando tudo dá 1. Então, normalmente, são famílias mais pioneiras, famílias que arregaçam as mangas, vão à luta, são famílias mais determinadas. Mas, no negativo, podem se tornar famílias mais egoístas, mais agressivas, mais briguentas. Tá? Isso só para vocês entenderem como que a gente faz a decodificação. E tudo que eu falar para você, tudo, vai ter positivo e negativo, sempre. O ideal é que essas famílias possam fortalecer positivo sempre. Porque o negativo, por favor, a gente já tem sobra, não é? Vocês entenderam o traço do 1? O traço do 2. Uma família que traz o sobrenome 2. Normalmente são famílias mais pacienciosas, mais parceiras, mais companheiras. Sabe aquela família que um tá pelo outro, um ajuda o outro? A gente brinca que é pau para toda obra, né? Está sempre ali à disposição. Mas no negativo, podem se tornar famílias mais preguiçosas. Aquela família que adia, deixa tudo para depois. Depois a gente faz, amanhã nós vamos ver. Quer ver um exemplo de uma família que tem o sobrenome 2? Você chega na casa para visitar, o portão está quebrado, a campainha está despencando e a janela de pendurada. Se você voltar daqui 10 anos nessa família, você vai encontrar a mesma cena: o portão quebrado, a campainha pendurada e a janela despencando. É a mesma cena, porque um vai deixando para o outro: amanhã, depois eu faço, depois eu vejo. Passam-se anos e as coisas não saem do lugar. Às vezes é aquela família que você chega na casa, a pessoa está sentada, ela não levanta para te cumprimentar, porque é uma energia mais parada, uma energia mais lenta, mais morna. Dá para reconhecer, não dá? A gente fica pensando nos familiares, mas já aquele tio tem aquele traço, né? E se vai fazer o cálculo em conta. Como é que eu identifico, saber se é 2, se é 1? Então, aí é uma contagem, pena que eu não tenho lá nenhum para escrever, mas é uma tabela de números e letras. É o mesmo numerologia kármica? Não, é numerologia pitagórica base, tá? Porque é do 1 ao 9 e abaixo dos números você vai colocar o alfabeto, do A ao Z. Então, vamos anotar? Vocês querem? Eu acho que é melhor para quem não tem esse conhecimento. O 1, tudo que for o 1, as letras correspondentes são o A, o J e o S. S de sapo. Ok? O 2, tudo que for o número 2, a letra é B de bola, K de que bom e T de tatu. O 3, a correspondência das letras 3 é o C de casa, o L de laranja e o U de uva. O 4, as correspondências da letra 4 é o D de dado, o M de Márcia e o V de Vitória. O 5, a correspondência do número 5 são as letras E de esperança, N de navio e o W de Vanderlei.
velocidade, o O e o X. A correspondência do número 7 são as letras G de gato, P de Paulo e o Y. Número 8 é o H, o Q de queijo e o Z de zabumba. O 9 é o I de Índia e o R de rato. Pegaram? Todo mundo pegou tudo? Sim. Ok? Posso continuar? Sobrenome, o 2 ou só o último? Então, vamos supor que você tem um sobrenome de Oliveira Pires. Oliveira é um, Pires é outro. Entendeu? Em outros cálculos a gente soma tudo. Mas no estudo do sobrenome, é um sobrenome individualmente e depois outro sobrenome. Dá certo. Sobrenome. Então, o Das, na realidade, ele faz parte do teu nome, mas no sobrenome nós consideramos Neves. É isso? Tá? Porque o D, o Das, na realidade é filho dos Neves, das Neves, filho de Oliveira. São formas diferentes de falar que é daquela família. No nome completo, a gente tem que levar em consideração. No estudo do sobrenome, é só o sobrenome. Tá bom? Alguém levantou a mão aqui? Não? Posso? Pois não. Então eu vou avaliar separado o sobrenome da minha mãe e o sobrenome do meu pai. Do seu pai. Exatamente. Tá? Por exemplo, se me traz o número 6, é para poder tirar mais com a família, com a família. Isso, eu vou falar agora um por um, tá? O importante é que nós possamos perceber que se a gente está tendo esta possibilidade de aprender isso, é porque a gente pode fazer a diferença na nossa vida e da nossa família. E pela física quântica dentro da numerologia, nós temos uma importância de quebrar paradigmas dessa família, libertar energeticamente os ancestrais, pai, avós, pais, avós e bisavós, e podemos ajudar a libertar os nossos descendentes, filhos, netos, bisnetos, porque nós vamos ter o ponto da conscientização, que isso é importante no sobrenome. Ok? Aí eu reduzo, né? Eu vim 5 e 7. Aí vocês vão somando até ficar um dígito só. Tá? Posso continuar? Pode. Então vocês já sabem que o 1 é aquela família guerreira, né? Eu digo que os imigrantes trazem muito. Pode ver uma família de portugueses que tem Oliveira, eles trabalham, eles são determinados, eles focam o que eles querem, mas às vezes a reclamação que eu vejo em consultório é que são mais frios, são pessoas mais agressivas, mais nervosas, mais egoístas. Então isso precisa ser corrigido. Talvez não pelo pai, pelo avô, porque eles não têm esse conhecimento, mas para quem está tendo conhecimento que somos nós. O 2, até brinquei aqui, é uma família meio preguiçosa no negativo. Deixa para depois, amanhã eu faço, mas em compensação são pessoas super parceiras, super companheiras de vida. Tá? Não adianta, tudo tem positivo e negativo, não tem jeito, né? Pois não. Porque assim, nós somos um todo, né? Então mesmo que às vezes a gente
características, e aí eu abro para perguntas, né? Para que todo mundo possa anotar. Vocês não acham legal? Sim? Então deixa eu continuar. A gente vai chegar no 9 e aí eu vou abrir para perguntas, tá bom? Número 3. O sobrenome que dá 3. Normalmente são famílias super alegres, aquelas famílias piadistas, sabe? Que todo mundo brinca, sempre tem uma piada, sempre tem uma comemoração. Mas no negativo, são famílias parcimoniosas, que eu falo. São aquelas famílias dodói. Quer um exemplo de uma família 3 negativo? Eu vou dar uma festa. Eu sei que na casa do meu tio moram os 10 filhos dele. Eu vou ligar e falar assim, olha, tem a minha festa, meu aniversário, vai ser dia tal, conto com todos vocês, no endereço tal. Na família 3, se eu não falar com os 11, o tio mais os 10 filhos, com quem eu não falar não vai, porque ele não foi convidado. Como que mandou me convidar e nem falou comigo? Esse é o 3 negativo, só para vocês entenderem. Porque dodói, como que eu sou tão precioso no universo e ela não me convidou? É mais ou menos assim. Porque é uma energia infantil, é uma energia meio criança, meio dodói. Então, se a gente já sabe que tem isso, a gente pode optar. Então, vamos falar com os 10, ou de repente, ver o que faz. Mas esta é a característica de uma família 3. Uma família 4. O 4 são aquelas famílias muito trabalhadoras. Eu brinco que são as formiguinhas da numerologia. É aquela que traça uma meta, levanta cedo, trabalha incansavelmente. Aquela família que tem muita determinação no trabalho, mão na massa. Não é família preguiçosa. Mas em compensação, no negativo, são famílias muito críticas, muito autocríticas. São famílias preconceituosas, moralistas. E isso precisa ser trabalhado. Porque o preconceito e o moralismo não leva ninguém a nada. Né? E às vezes a gente sofre dentro de uma família assim, porque, querendo ou não, a gente traz o nosso caminho. Eu faço parte de uma família 4 e eu sei que eu não sofri mais preconceito por deixar 2 profissões para ser numeróloga, porque eu tomei posse do que eu queria e eu não dava muito bola nos comentários. Porque se eu fosse pela energia, pela cabeça da minha família 4, eu seria advogada, psicopedagoga que eu me formei. Para ele seria mais fácil. Tá? Então, a gente tem que ir superando. E tenho certeza que nessa família 4, eu sou um exemplo. Porque eu rompi um paradigma. Todo mundo tem um bom trabalho, carteira assinada. E como que alguém ousa a fazer algo diferente? Não foi fácil, há 8 anos atrás, eu falar assim, gente, eu vou ser numeróloga, e aí? Não é? Então isso é quebrar paradigmas de uma forma positiva. Quem soma 5 como sobrenome de família? São famílias movimentadas. Famílias que estão sempre mudando. A tendência é mudar muito de casa, de ambiente, de cidade. São famílias que têm um movimento muito intenso. São famílias mais comunicativas, falantes, falam ao mesmo tempo. Mas no negativo se tornam famílias um pouco sem raízes. Eu tenho uma amiga no interior que é muito engraçado, tem muita energia disso. Você liga para a casa dela, você fala assim, viu, cadê o fulano? Não sei, não vi. Aí você liga para o fulano, cadê sua mãe? Não sei também. Sabe aquela família que entra e sai gente de toda hora da casa? É uma rotatividade de gente, de amigo, e ninguém sabe onde está. Não tem raízes, cada um é por si. Os exageros são muito grandes. Uma coisa que eu sempre oriento os meus clientes, os meus pacientes, tomar cuidado com quem traz sobrenome
exagero normal. Então, quem fuma, fuma mais, quem bebe, bebe mais. A tendência é mais. E isso se torna negativo. Lógico, pessoal, que é tendência, tá? Não é sentença. Nós podemos fazer tudo diferente. Família 6. São famílias mais amorosas. São famílias que cuidam, que ensinam uns aos outros. São famílias que têm mais harmonia, mais leveza. Mas no negativo, são famílias super ciumentas, possessivas, manipuladoras. Eu tenho uma cliente que tem 3 filhos. E ela sempre reclama, ela fala, mas a minha família tem tudo para ser mais harmoniosa. Eles são tão amorosos, mas de vez em quando um fica de bico com o outro. E aí eu comecei a conversar com essa pessoa. Eu falei, mas peraí, explica um pouquinho. Eles são bons meninos, amorosos, mas... Aí eu comecei a ver a dinâmica. Na realidade era ela que ocasionava uma manipulação da família para chamar a atenção. E ela ocasionava uma dificuldade entre os filhos. Porque chegava um filho na casa dela e falava assim, e aí mãe, tá tudo bem? Ela virava e falava assim, tá, né? Fulano, dá tanto tempo, seu irmão esqueceu de mim. Pronto, ela já arrumava a conclusão de um com o outro. Ou então, chegava um outro filho e falava, e aí mãe, tá cansada? Tô. Nossa, eu fiz almoço, lavei, passei pro seu irmão. O outro falava, puxa, tá explorando a mamãe? Então você percebe que é uma manipulação inconsciente para chamar a atenção, mas ela acaba manipulando de forma negativa. Isso é o negativo de 6, para vocês entenderem. O 7. O 7 é uma energia de uma família mais elitizada. Não necessariamente rica de posses, não é isso? Mas é aquela família que desde cedo gosta de ler bons livros, ouvir boa música. Você vai numa família, por mais simples, ouve música clássica, porque é um aprimoramento 7. O 7 traz uma perfeição. Mas no negativo podem se tornar famílias mais depressivas, famílias mais céticas, não acreditam em nada, ou famílias mais fanáticas, aquelas que não abrem a porta se não for o dia tal, da lua tal, do trânsito tal do planeta. E não pode ser assim. A gente tem todas essas ferramentas, mas é para nos ajudar e não para nos aprisionar, não é? A família 8 são famílias totalmente voltadas a ganhos. Vocês vão perceber que são famílias poderosas, famílias que trabalham e conquistam mesmo, matéria, bens. E no negativo pode trazer justamente isso, o materialismo, serem mais impiedosos, serem mais bravos. O pessoal 8 é meio tratorzão em cima do outro. É aquele pai, aquela mãe que passa por cima, aquele filho que, se precisar, também passa por cima de pai e mãe, que eu considero negativo. Famílias 9 são famílias que no positivo trazem um humanitarismo muito grande, uma generosidade muito grande. Então mostra assim uma bondade, uma tolerância muito grande. Mas no negativo podem se tornar famílias intolerantes ou aquelas famílias que às vezes se prejudicam pelo outro. Eu tenho uma cliente que conta para mim, ela tem uma família 9, que diz que o pai tirava da boca deles, do filho de casa, para ajudar outras pessoas. Ela falava, Márcia, às vezes não tinha comida em casa, a gente estava com o aluguel atrasado, com maior dificuldade, pois o que meu pai ganhava, em vez de ele trazer para casa, ele distribuía para quem precisava da família dele. E do outro lado também eu tenho uma cliente que tem 9 de sobrenome e ela, eu acho a coisa mais linda, porque foi uma doação de vida. Ela tem 3 filhos, ela faxinou a vida toda.
toda, a vida dela foi parar de estudar, fazer faxina para criar os filhos, que não é desmérito nenhum. Mas o que eu quero dizer? Ela formou um filho médico, fazendo faxina, um filho engenheiro e uma filha professora de educação física. Ela mesma não estudou. Não parou por aí. Os 3 se formaram, ela trouxe o sobrinho, não sei da onde, e formou um menino também, e agora ela está com uma sobrinha, filha de uma sobrinha, que ela trouxe também do interior e está formando a menina. E ela mesma não estudou. Então isso é o humanitarismo de uma família nova. Para vocês entenderem essa característica e esse ponto. O ideal é a gente sempre ficar no meio termo, usar os lados, né, a força positiva dos números e fazer a diferença. Tem pessoas que me perguntam assim: Márcia, mas então eu estou arrependida. Agora com os nomes de pai, de mãe, agora? Não devia ter posto. A família do meu marido é um gosto. A família de não sei quem é terrível. Tem uma corrente espiritualista dentro da numerologia que fala que nós, todos nós, intuímos pai e mãe pelo nome que nós precisamos. Então, de todo nome está certo, não tem erro, nem de cartório, nem nome que foi colocado, nome que você fica sabendo às vezes que a mãe queria pôr e não foi colocado. Está tudo certo. Porque cada letrinha do nosso nome, com a nossa data de nascimento, traz uma energia para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Então está tudo certo. Não é para vocês saírem daqui ficando com medo, se arrependendo do nome que colocou os filhos. Às vezes herda de sobrenome de família, de marido, né? Eu já ouvi tanta coisa com essa história de herdar de sobrenome de marido. Porque tá certo, se tem que herdar, herda, mas saiba o positivo e o negativo. E hoje, por lei, os meninos podem ter o sobrenome da esposa, né? Eu já tenho 5, 6 clientes no meu consultório que se casarem e colocaram o nome da esposa também. Fica o nome igualzinho. Tá? Bem, eu vou abrir para perguntas e daí vamos encerrar com 2013, hein? Não posso deixar de falar de 2013 para vocês, tá bom? Minha amiga ali, eu já respondo para quem me chamou, só porque ela foi a primeira a levantar a mão. E foi? Por favor. Tira o nome do meu pai e coloca o nome da Maria. Isso aqui me muda. Olha só, ela quer saber que ela se casa, tira o nome de pai e depois solta o marido. Perante o universo é o nosso nome de nascimento que é a nossa marca energética. Mesmo que você tire esse nome, volte o nome, ele sempre vai lembrar da sua vida. Ele nunca vai sair da sua vida energeticamente. Tá? Quem que me chamou? Marciana, por favor. Eu somei os números da minha data de nascimento, ano e tudo mais, e deu 1. E o 1 é aquele que vem para fazer sozinho. Eu quero saber o seguinte: essa é a missão ou é o que eu tenho que aprender? Então, olha só, uma boa pergunta. Foge um pouquinho do que a gente está falando hoje, mas é importante. Porque assim, as nossas vogais, a somatória delas, elas mostram a nossa essência, o que nós trazemos na alma. Então, nós somos aquele número. O nosso nome inteirinho é o nosso destino, é o que nós vamos ter que trilhar, traçar na nossa vida. É o que a vida apresenta para nós. A data de nascimento, que é o dia, mês e ano, é a nossa lição de vida, é a nossa lição de casa. Então é o que a gente vem para aprender a ser. Isso é importante. O nome nós escolhemos, nós intuímos pai e mãe pelo nome que precisamos. A data de nascimento é uma missão imposta. São as nossas divindades, os nossos mentores, que falam assim: não passou de ano nessa matéria, volta lá e faz a prova de novo. Então, aí tem uma questão. Eu nasci no dia, meu pai me colocou e registrou no outro. Um dá um, o outro dá 9. Um é o começo, o outro é o fim. Então, mas a data que é verdadeira é quando corta o
brasileira do seu nascimento. A outra é uma data jurídica apenas. Aqui, alguém me chamar? Pois não. No caso do filho biológico, e adotando as outras pessoas, como que fica esse cara? Então, aí você vê que já é uma história super cheia de pormenores, né? A criança que nasceu, se ela tem um primeiro registro, ela vai ter uma força daquela família. Foi adotada, se mudar o nome para outra família, ela continua ainda com a força da família anterior e ela adquire a outra família porque é o que ela vai viver a maior parte da vida dela. Então, a tradução, quando eu pego um caso assim, é eu deixar a pessoa bem consciente dos dois nomes. Você falou que karmicamente a gente está mais ligado ao sobrenome da gente, o pai e a mãe. O pai, obrigatoriamente, a gente tem que ter, né? Então, obrigatoriamente, mas tem pessoas que não têm, porque o pai não assumiu, por uma série de circunstâncias. Na Espanha é da mãe, é uma questão de cultura. Não sei se vocês sabem que na Espanha é o sobrenome da mãe, que se a gente, o pai não faz diferença. Então eu diria assim, cada um tem o nome que precisa. E o nome de pai, a maioria vem com aspectos em relação ao pai. E aí no caso, se a pessoa tem mais de um sobrenome, ela faz isso separadamente. Vai fazer toda a análise com a meio que montando. É isso mesmo. Obrigada. Quando você tem, só sobre o pai, mas o sobrenome composto, como é que você avalia? Não necessariamente. Por exemplo, Tavares de Miranda. Exatamente. Tavares e Miranda. Você estuda os dois. Porque Tavares deve ser da mãe dele, Miranda do pai dele, vem os dois para você. Então significa que você tem pontos com família de vó e família de pai. Entendeu? Nós dois. Você coloca o nome do filho, você escolhe, você vai colocar o pai também. Se você coloca os dois, você está trazendo um de cada um. Então é melhor escolher um só, para trazer menos. Então, é o que eu falo. Agora a gente tem essa consciência, né? Mas nós temos o nome que nós precisamos. Por exemplo, as pessoas que estão registradas hoje com o nome de pai e mãe, é porque perante o universo elas têm essas duas energias para corrigir. Tá? Porque eu escolhi só, apesar de gostar do meu sobrenome, eu escolhi só o sobrenome do meu marido, porque eu gosto do nome puro. Então, Mas eu não sabia. isso já é uma intuição, você já foi conduzida. Aqui levantou. Então, a minha família, por parte de pai, é de Pernambuco. Eu vejo assim, cada irmão tem um sobrenome diferente, que eles mesmos têm registrado. Eu sei. Entendeu? É assim, o meu sobrenome é diferente do meu tio paterno. Você quer saber uma coisa? Quando acontece isso, eu tenho um cunhado que a família dele chegou da Itália e cada um ficou com um nome. Na realidade, os Baldassari, que era do pai e do avô, acabou ali. Porque quando foi registrado com um sobrenome diferente, começou uma nova linhagem de família. É o caso dos seus irmãos, porque dos seus tios, porque cada um começou uma raiz de família com nome próprio. Então não tem nada que resgatar. Não tem, está zerado. É um up, né? É um crescimento em relação à família. Tem um problema com o nome, né? Tem um problema com as vidas, depois eu até aceitei, achei bom. A família inteira tem benefício. Então, e olha só que interessante, é muito comum a gente encontrar pessoas que não gostam do nome que tem, nome, não estou nem falando sobrenome. Eu tenho uma cliente que já perdeu oportunidades na vida, porque ela tem um trauma tão grande do nome dela, que, por exemplo, quando ela vai num consultório médico, ela se esconde. Uma vez ela ganhou uma rifa, ela ganhou uma moto num sorteio de um evento. A hora que chamaram o nome dela no microfone, ela não foi receber. Então, é muito importante a gente gostar e respeitar o nosso nome, porque é pelo nosso nome que nós evoluímos, é a chave para a
gente passar os obstáculos e a gente entende no estudo numerológico. Sozinho cada um, sozinho. E viu que ela perguntou que ela tem vários nomes da família adquiriu do marido. Então, como eu já havia dito, cada sobrenome, e agora tem do marido também que você assumiu, tá bom? Eu acho que não. Porque o 9 vem de um 18, o 9 vem de um 45, vem de um 99. Então, nós não podemos medir o nome 9 como o final de um karma. Eu acho que são finalizações, com certeza, mas não o final de karma. Tá? Vocês entendem que todo mundo tem karma, né? Porque tem gente que fala, fulano tem um karma, e esquece de olhar que o karma dele também existe, né? Eu fiz a somatória do meu filho, e tanto a meu nome como o pai dele, as somas dão iguais, são 7. Eu sou um 7. Então o 7 é uma pessoa que sempre vai buscar uma qualidade, uma espiritualidade, uma sensibilidade diferente. Tem que evitar somatizações, tristezas, porque o 7 é muito crítico. Mas aí nas duas partes da família, já vem nosso pai. Isso, então é se espiritualizar, buscar qualidade. Esse é o ponto. Você só foi um cara de mãe. Nasceu na realidade, tá? Agora, teu pai já adquiriu alguma coisa com você muito coisa. Tá, isso é bem comum. São os apelidos, né? Não, eu entendo. Eu tenho uma tia que ela foi registrada como Humberta, mas ninguém conhece ela, parece como Marina. Entendeu? Então, é assim, ela nunca vai deixar de ser Humberta, mas Marina também faz parte da história. Então, tem energia, o primeiro tem a tomada energética. E o atual é o que você desenvolve. Os dois fazem sentido na sua vida. Se eu fosse estudar o seu caso, eu estudaria os dois. Ó, tem muita coisa para saber. Caso é parecido com o dela. Minha mãe veio em Portugal, e meu avô era um avô muito pequeno, mas a gente falava isso, meu avô tinha um apelido. Ele só era chamado por apelido. E aí minha mãe gostou de registrar o sobrenome dele desse apelido. Acredito. E eu sou todas as pessoas têm mais certo. Olha só, esse é um caso muito importante, muito comum. A pessoa é conhecida na cidade por um apelido e depois os filhos são registrados com aquele apelido, porque ficou forte aquilo. Então isso são as forças energéticas, tá? Eu vou responder mais uma, porque o Antônio está me avisando que está acabando praticamente, mas eu vou ficar por aqui respondendo, tá? Mais ou menos, depende do que a gente fez, não é? Mas é assim, o karma, eu acredito que é muito em relação à família de origem, tá? O karma marcado no sobrenome. O restante são aprendizados de situações. Aquele sobrenome, quando nós tiramos do marido da nossa, do nosso nome, ele vai dar uma certa abertura em relação àquela situação comum. Agora, depende da atitude, como foi esse corte, como foi esse divórcio. Entende? É um pouquinho mais complexo, mas hoje as meninas hoje estão casando, não estão mais colocando o nome de marido.
azul índigo, a cor do ano, já falei no ano, eu já falei 3 vezes na missão do milênio. Mas a cor, se puder ter alguma coisa azul jeans, é muito legal para esse ano de 2013. E lembrem-se que o 13 é como se fosse uma lagarta e nós dentro de um casulo. 2013 vai dar a oportunidade de a gente romper cascas e virar uma borboleta livre. A gente se libertar de um monte de amarras, medos, angústias. Então vamos à obra. E olha, para quem gostou da palestra, eu sei que estão me dando tempo aqui, é super curto, passa muito rápido, mas dia 12, dia 15, eu terei lá no Espaço Conheça, que é o espaço onde eu tenho meu consultório, a maratona do autoconhecimento, que é o pronto-socorro de atendimentos. Para vocês terem uma ideia, as nossas consultas dos terapeutas giram em torno de 120, 200 reais. Na maratona do autoconhecimento, é lógico que é um pronto-socorro, é um tempo menor, mas qualquer consulta da casa estará a R$35 e é por ordem de chegada. Quem puder colaborar com 1 quilo de alimento não perecível, que a gente está doando para uma ONG que faz alimentação para pessoas da rua, que moram na rua. Se vocês puderem, serão muito bem-vindos. Espaço Conheça, eu vou deixar meu cartão, aí ele vai distribuir uma matéria que a gente para vocês conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho. Mas quem puder, anote o endereço. Eu estou na Avenida CECI, pertinho daqui, 950. O meu telefone no consultório é o 5583-1469. Eu vou repetir: 5583-1469. Bom, eu não sei tem mais tempo, tá bom? Ninguém vem me tirar ainda, então eu vou continuar. Enquanto não querem me tirar, não sai. Pode, vamos descansar, Sabe uma coisa legal que dá para fazer, como no seu caso? A gente corrige a assinatura. Mesmo que você tenha um sobrenome que você não gosta, a gente consegue corrigir pela assinatura. Aí eles têm uns folhetos que ela vai distribuir para vocês terem essa noção. Dá para resolver bem legal. Tá? Sim. Está terminando, é o símbolo de mudanças internas e externas. Por isso que tem que limpar, tem que tirar tudo que não serve para as coisas novas chegarem. Tá? Você tem filhos pequenos? Ela está perguntando se quando nós somos viúvas tem que tirar o nome do marido. Eu digo que quando tem filhos é melhor não tirar. Se tem pensão, tem que pensar, né? E temos que ser práticas, não é? Porque, e se casar novamente, aí não sei. Aí vê com o atual marido se fica ou não fica, né? Quando a filha recebe o cartão, Recebe. É um dos estudos que eu tenho feito fortemente no meu consultório, porque quando eu encontro uma pessoa que tem José Alves dos Santos Filho, Júnior, Neto, eles me deram mais 5 minutos.